tarde. Boa tarde, só esperando aqui nossa amiga Keila entrar. Boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Catiane, Ceissa, Maíra. Estamos esperando aqui a nossa amiga Keila entrar, tá? Me chamo Saul, sou psicólogo. Olá, Gracinha, tudo bem? E dando continuidade às nossas lives do Conselho, hoje nós estamos com essa proposta de falar sobre a psicologia hospitalar, né, e a Covid-19, tá? Sobre a psicologia hospitalar e a Covid-19. É um momento onde nós tivemos que nos reinventarmos, né? Só esperando aqui a Keila entrar, tá bom? A Keila, que é a nossa convidada de hoje aqui. Vai ser um momento muito interessante estarmos discutindo, falando sobre essa vivência, né, que estamos neste momento, dessa pandemia, onde a psicologia hospitalar tem se reinventado a cada dia, né? Então vamos só esperar mais um pouco aqui a nossa amiga Keila Costa. Isso, pronto, ela chegou aqui. Ok, deixa eu aceitar. Cheguei. Olá, Keila, Oi, tudo bem? cheguei, tudo Você bem? está me ouvindo? Tô sim, super. Ótimo, ótimo. Ô, Keila, boa tarde, né? Bom início de noite. Bom início. Né? Queria aqui primeiro agradecer a você, né, por ter aceito esse convite aqui nosso, que eu hoje estou representando o CRP 21, né, como conselheiro. E vamos falar hoje aqui sobre essas práticas, né, da psicologia hospitalar, né, e tudo que tem sido nesse momento assim de pandemia, nesse momento aqui de Covid-19, o que tem sido, né, para você que tem uma equipe eu creio que são 10 psicólogos com você, né? Então, assim, fiquei muito feliz, 10 psicólogos no mesmo hospital, tá entendendo? Eu também. Isso é muito gratificante, Sim. assim, para nossa psicologia, né? Então, assim, para a gente dar aqui uma boa tarde para todo mundo, né? Meu nome é Saul, eu sou psicólogo, né? Estamos recebendo hoje a Keila, tá? A Keila também é psicóloga, coordenadora lá do Serviço de Psicologia do HPM. E nós vamos falar hoje aqui sobre esse tema da psicologia hospitalar e o Covid-19. Então, Keila, eu quero que você se apresente, né? Eu falei um pouquinho aí de você, eu quero que você se apresente, fale um pouco lá do seu serviço. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, pelo ter aceito. Eu que agradeço. Até antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer ao convite do CRP 21. Né? Eu acho que é muito pertinente a gente estar trazendo essas discussões, principalmente diante de um evento nunca antes existente na história do mundo, né? Na história do universo. Né? A gente nunca teve nada parecido com isso. E estar discutindo sobre isso, para mim, é um prazer. Quero agradecer a Juliana, né? A Juliana Maia, nossa conselheira presidenta. Nós tivemos uma conversa muito interessante sobre cuidar dos psicólogos que estão trabalhando nos hospitais. E eu também queria aqui estender o meu abraço, o meu agradecimento à minha excelente equipe de psicólogos que eu tenho no Hospital da Polícia Militar. Até porque essas práticas reinventadas, ela não seria possível se a gente não tivesse psicólogos comprometidos em todos os aspectos, mesmo diante de todo o desconhecido que é o Covid-19, para estar executando essas nossas reinvenções de prática. Então, um abraço para os meus colegas psicólogos, todos eles sintam-se abraçados. Bom, como o Saul disse, eu sou Keila, meu nome é Keila Costa, né, que é como eu me apresento. Eu sou psicóloga,
especialista em psicologia clínica, hospitalar e avaliação psicológica. Atualmente, desde 2015, eu exerço as minhas práticas de psicóloga no Hospital da Polícia Militar, na área clínica e ambulatorial, aliás, na celular, que depois eu vou ter que dar uma bloqueada. Acontece, né? Acontece. Acontece. E aí, dentro do hospital, desde 2017, há 3 anos exatos, que foi em julho de 2017, eu estou como coordenadora da equipe de psicólogos, né? Então, para falar, né, dessas práticas, se é que eu já posso começar, eu fiz até um roteiro, porque eu falo muito, viu, Saúl? Pode falar. Estou hoje aqui justamente para conhecer um pouco mais esse serviço, né? E estamos falando sobre essas práticas, exatamente, né? Como a gente tinha falado. Então eu fiz um roteiro que é para não fugir muito do assunto e a gente ser muito bem objetivo aqui da nossa discussão hoje. Então, assim, eu preciso contextualizar o serviço de psicologia do Hospital da Polícia Militar, como ele era até antes de 20 de março, que foi quando a gente começou a se transformar no Hospital Sentinela do Covid-19, para poder chegar nessas reinvenções de prática. Então, o serviço de psicologia no Hospital da Polícia Militar, ele existe desde 2008, 2009, mas no formato generalista. Ele não tinha um perfil de atendimento, né? Então, ele atendia tanto na parte ambulatorial, na organizacional e na hospitalar. Em 2009, 2010, quando o hospital deixa de ser apenas da instituição Polícia Militar e acaba sendo do Sistema Único de Saúde, através das parcerias, ele começa a receber muitos pacientes dentro do hospital, né, tanto para cirurgias eletivas e como para cirurgias ortopédicas, que é o grande carro-chefe desse hospital. Né, nós temos uma média de 500, 700 cirurgias realizadas por mês dentro do hospital, sendo que 80%, 90% delas são cirurgias ortopédicas. Então, é o nosso carro-chefe, são as cirurgias ortopédicas. Em 2017, quando eu assumo a coordenação do serviço de psicologia, eu trago o perfil do psicólogo hospitalar, já que era a nossa área de atuação mais pontual, organizacional e clínica, de maneira muito pontual, né? Eu atendo no ambulatório do hospital, então eu trago esse perfil de psicologia hospitalar para que a gente, a partir daquele momento, a gente trabalhe apenas com psicologia hospitalar. E é muito difícil você implantar um perfil desse dentro de um serviço em que o psicólogo hospitalar é ainda visto de maneira equivocada pelas outras equipes, né? Ele faz parte da equipe, ele está inserido na equipe multiprofissional, mas o trabalho desse psicólogo ainda é desconhecido. É desconhecido porque o psicólogo não traça uma identidade de trabalho, ou é desconhecido por uma má vontade mesmo das demais equipes. Então, quando a gente traz esse perfil, a gente organiza o serviço de maneira muito sistemática. A gente instituiu procedimentos operacionais padrões, que são os POPs, que nosso hospital tem. Né? Então, todos os setores, ele tem que ter um procedimento padrão de atendimento. Então, nós começamos a organizar o serviço fazendo esses POPs. E aí, desde a entrada do paciente no hospital, né, na triagem, quando ele entra, quando ele passa por nós, até a alta, a saída do hospital pela alta. Então, o nosso serviço, durante esses 3 anos, ele se organizou dessa forma. Com pacientes muito previsíveis, né, que são os ortopédicos, são pacientes previsíveis, a gente já sabe, a doença ortopédica, vamos dizer assim, ela é uma doença visível, você vê, você sabe quais são as repercussões psicológicas, comportamentais que podem surgir a partir de uma fratura ou de outra complicação. Então, é um paciente como eu costumo dizer, ele é pré-estabelecido, você consegue. Até a alta desse paciente, ela é prevista, porque com 24 horas pós-cirurgia, esse paciente já está apto para alta hospitalar. Então, a gente tinha esse serviço muito padronizado, muito organizado. No dia 17 de março de 2020, recente, a gente recebe a notícia de que o hospital ia ser um hospital sentinela, né? A missão. Uma missão. E aí, dentro desse hospital sentinela, o serviço de psicologia foi elevado à categoria de essencial. Eu até à época disse assim, mas o serviço de psicologia sempre foi essencial dentro do hospital. Eu, pelo menos, não o conhecia de outra forma.
mas a gente recebeu essa missão. E aí o grande ponto de interrogação na nossa equipe foi: e o que nós vamos fazer? Né? Porque nós tínhamos uma estrutura de atendimento muito pronta para paciente ortopédico, perfil pré-definido, todas as nossas questões, tudo organizado, trabalhado, não apenas com um paciente diferenciado e imprevisível, mas nós íamos trabalhar com uma doença completamente desconhecida. Então, nós tivemos ali 15, 20 dias, né? Dentro do hospital, hoje nós temos 10 psicólogos, mas dentro do hospital nós somos 6 psicólogas e nós nos tornamos 4 porque 2 precisou se afastar, porque é do grupo de risco. Então, elas 2 hoje estão em casas, né? Para que não haja nenhum risco de contaminação, porque fazem parte do grupo de risco. Então, ficou 4 psicólogas, né? Eu e mais 3 psicólogas com essa missão. Então, a primeira coisa que eu levei para a direção eu preciso de recursos humanos para trabalhar. Né? É humanamente impossível você atender 40 leitos de internação, 3 de estabilização e 10 da UTI com 4 psicólogos. Né? Não dava. E, graças a Deus, eu fui atendida e fui contemplada com a chegada de 6 psicólogos do processo seletivo simplificado, que hoje fazem parte da equipe. Então, nós tivemos ali 15, 20 dias antes do hospital efetivamente abrir as suas portas, né, para pacientes COVID, para organizar o nosso serviço. Organizar em termos de estrutura, né, nós tivemos que ser deslocado de onde a gente trabalha, onde a nossa sala é a base, para um outro ponto dentro do hospital que não é nosso. Né? Então, começou aí a estrutura física do local de trabalho, a reorganização dos recursos humanos e o principal, reorganizar as nossas práticas, né? Como eu disse, num paciente pré-definido, estava tranquilo, entre aspas. Num paciente indefinido com uma doença desconhecida, a gente precisava sentar e trabalhar. E aconteceu algo, viu, Saúl, e para as pessoas que estão nos acompanhando, que é o que eu venho fazendo e tentando fazer dentro da psicologia há muitos anos. Há muitos anos, há 5 anos. Tornar a psicologia essencial, imprescindível e atuante. Né? Esse é o que eu busco dentro da minha, como atuação como psicóloga e dentro do serviço que eu coordeno. Então, a gente teve um papel inédito, né, quando se transformou em Hospital Sentinela, que o serviço de psicologia, tão acostumado a estar recebendo orientações, a gente foi trabalhar com matriciamento da equipe assistencial, né? Porque todo mundo ficou, e agora, e agora, e agora. Então, a nós psicólogos, e eu quero aqui mandar um abraço especial para a psicóloga Sara, que é minha parceira nesse sentido, de estar sempre comigo, sentando, pensando em novas possibilidades de atuação. Então, a gente começou a fazer um plano de contingenciamento, porque não tem como trabalhar com pacientes COVID, nem numa unidade COVID, se você não sabe como contingenciar essas situações. Então, nós montamos um plano de contingenciamento para todos os níveis da doença instalada dentro do hospital. A começar, que foi por onde tudo começou, foi com um apoio assistencial para a equipe. Né? Então, todo o nosso trabalho começou com a equipe. Então, antes mesmo da gente trabalhar pacientes, que demorou ainda um tempinho, nós fizemos um trabalho todo voltado para a equipe que ia atuar na linha de frente. E linha de frente, leia-se, não apenas médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, ia desse pessoal até o pessoal da higienização e limpeza. Porque entre eles também reverberou, como eu até costumo dizer com as colegas, uma histeria coletiva em torno do desconhecido que era o Covid-19, que é perfeitamente natural. Nós também. Era esperado, né? Esperado. Tudo, gente tudo que se novo. afastou, gente que teve colapso nervoso quando disse era Covid. Sim. Então, a gente primeiro foi trabalhar com essas equipes, fazendo psicoeducação, acolhimento, né? Trabalhando as questões de estresse ocupacional que poderiam e surgiram no decorrer desse período, né? Trabalhando as comunicações assertivas, nós estávamos trabalhando com um público que nunca a gente teve contato, né? Nunca, nem ali de maneira passageira dentro do hospital a gente não teve contato, porque não é nosso perfil. Então a gente foi trabalhar todas essas questões. E dentro do plano de contingenciamento, a gente começou já a previsão para o período pós-pandêmico. Então, a gente teve que fazer o antes, durante e já fazendo uma projeção de depois, que a gente espera que seja breve. Né? Então, a gente
articulou o nosso trabalho nesse sentido. Passado o plano de contingenciamento e ainda sem receber pacientes Covid, a gente começou a montar o nosso procedimento operacional padrão dentro da atuação do psicólogo, como era que o psicólogo ia atuar. E aí, claro, as primeiras orientações com relação a isso, elas só vieram surgir no começo do mês de abril. Elas não surgiram imediatamente. Mesmo a do Conselho Federal de Psicologia, a do Regional, a da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, elas só vieram surgir quando realmente o crescimento exponencial do Covid-19 tomou uma proporção que ninguém imaginava que tomaria no Brasil. E no Piauí também. Então, todas as nossas práticas foram pautadas nessas recomendações. Atendimento remoto, atendimento à distância, evitar a visita no leito. Fizemos tudo bonitinho montado nisso. Mas o que foi o diferencial e o que eu costumo dizer e disse numa outra live que eu participei. No papel, essas orientações, todas elas são perfeitas e práticas. Na vida real, elas não são possíveis. Na vida real é diferente. Não é possível. A gente até tentou ficar na retaguarda de atendimento, fazendo esse acolhimento remoto. Montamos uma central de atendimento com o TI do hospital para que a gente fizesse esse atendimento remoto. Instituímos a visita virtual, que inclusive foi bem divulgada na mídia, né? Tanto nas TVs abertas como nos nossos canais de mídias sociais. Mas a gente descobriu que o trabalho do psicólogo não era aquele. Né? Nosso trabalho, embora tenha hoje, graças a Deus, a tecnologia do atendimento online, quem está atendendo online sabe, a gente prefere o face a face, né? Porque é onde você consegue... o contato é muito interessante. O contato é muito interessante. Esse comportamento não verbal do sujeito que está contigo é muito interessante. Então, a gente conseguiu. E aí, para nossa sorte, até para que a gente entendesse que o perfil do paciente mudou, mas o atendimento psicológico hospitalar não. Ainda estava sob a tríade do paciente, família e equipe. Então, nós tivemos a grata surpresa, e eu digo grata, né? Alguns colegas minhas, se estiverem assistindo, vão dizer que não foi sorte, não. Foi porque eu falei tanto que as minhas premonições negativas se aconteceram. Porque quando as colegas perguntavam, mas e aí, quais são as situações que a gente vai estar na área Covid? Eu disse, olha, na área Covid é um paciente psiquiátrico, esquizofrênico, em crise suicida, e foi esse paciente que chegou no hospital. Né? Foi justamente esse paciente que chegou. Os nossos primeiros pacientes Covid no hospital foram pacientes vindo do Hospital Areolino de Abreu, com diagnóstico de esquizofrenia, com comorbidades para transtorno bipolar, com ideações suicidas, né, e em crise psicótica. Então, ele tinha perfil para atendimento psicológico. Então, diante disso, nós reunimos enquanto equipe e dissemos, vamos mudar, porque agora nós somos psicólogos da área Covid. Né? Então, assim, começamos os atendimentos psicológicos com esses pacientes, e uma primeira providência que se tomou, né, ainda sob o espectro da Covid-19, a primeira coisa que a gente observou é que nós temos um posto de atendimento que tem 2 enfermarias na frente, e colocaram esses pacientes bem paralelos, uma numa ponta e outro na outra. Então, a primeira coisa que eu fiz o risco de suicídio é real. Então, esse paciente é onde a gente entra com engajamento e orientação da equipe. Esses pacientes, eles precisam estar, já que não tem um acompanhante, eles precisam estar sob vigilância da equipe num lugar mais próximo. E aí onde o psicólogo, ele vai imprimindo a sua identidade, porque essa orientação ela é acatada. Né? Não, mas é porque ele é Covid, ele é psicótico, então ele pode agredir a gente. Tá, mas a despeito de tudo isso, a segurança do paciente sempre vai vir em primeiro lugar. Sim. Né? Então, isso foi feito. Então, a partir disso, depois que a gente entrou na área Covid, nunca mais a gente saiu. Né? Nunca mais a gente saiu. Mas eu te confesso e confesso para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Foi muito difícil a nossa entrada. Porque, como eu te disse, o paciente ortopédico que a gente tinha costume, as psicólogas do setor, era um paciente que, como eu disse, a doença era muito visível. O Covid-19, além de tudo que ele traz a incerteza do atendimento.
O paciente que a gente tem recebido são pacientes com a faixa etária de 60 anos, né? A gente recebe bem mais jovens, mas a faixa etária é de 60 anos. E aí a gente tem que resgatar a psicologia do desenvolvimento, trabalhando a fase adulta e a do idoso, para que a gente possa fazer os nossos atendimentos pautados nessas orientações. Então, uso de comunicação alternativa, e se o psicólogo ele não tem prática com comunicação alternativa, ele não consegue fazer um atendimento adequado. Pacientes que têm patologias limitantes, das mais simples às mais severas, perda de audição total, cegueira. Nós tivemos um paciente com deficiência visual dentro do hospital. Então, o psicólogo ele teve que começar a reinventar suas práticas a partir dali, né? Uso de tecnologias ao nosso favor, né? Utilizando a comunicação terapêutica, que isso vai ser um outro ponto que eu vou tratar quando a gente chegar lá na UTI, que foi outro desafio, trabalhar dentro da UTI com pacientes COVID, que é um desafio maior, está sendo um desafio. Então, o psicólogo ele começa a reinventar todos os seus atendimentos e descobre, nessa perspectiva, que diferentemente de trabalhar com o paciente e a família, dentro de uma perspectiva de interação, o psicólogo vai fazer esse trabalho com o paciente e com a equipe como, de fato, um interlocutor dessas necessidades, né? Então, a gente reorganiza as práticas nesse sentido. Dentro desse perfil de paciente que nós tínhamos, para um perfil completamente desconhecido, que é esse paciente que tem uma doença altamente, de um contágio muito grande, mas que você vai ter que trabalhar com uma psicologia inclusiva, integrativa e participativa. Porque o paciente ele não mudou, né? Só mudou o perfil desse paciente. Ele continua sendo paciente, continua sendo o nosso foco de atendimento dentro do hospital. Eu achei muito interessante, Keila, quando você fala, né, dessa tríade que ela nunca mudou, que é paciente, família e equipe. Né? Por mais que seja uma patologia nova, por mais que tenha muitos preconceitos e medos por todos que fazem parte dessa tríade, mas a essência do atendimento está aí. Sim. Né? E eu acho muito interessante isso, da psicologia de estar se reinventando. Todo dia é um dia. A própria psicologia hospitalar, se a gente for ver, ela das áreas da psicologia é uma das mais recentes, da área da psicologia assim, da saúde. Sim, 2000, ela é de 2000 para cá. Ela é de 2000 que o CFP reconheceu como uma especialidade. Né? Aí a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar foi em 97, um pouquinho antes. Mas assim, ela está ainda construindo muito esse caminho, né? Porque o que eu vejo, eu trabalho no hospital também, mas eu trabalho no hospital não como psicólogo, tenho outra formação como enfermeiro, mas vivo brigando para botar psicólogo no hospital, agora conseguimos dois. Maíra tá lá contigo, conseguimos né? dois. Maíra tá. Esteve com a gente brevemente. Tá, sim, ainda bem. Conseguimos, que né? São algumas heranças que esse Covid vai deixar, né? Que é reconhecer algumas importâncias, principalmente na importância dessa profissão, que é a psicologia e desse ramo da psicologia hospitalar. E assim, é muito interessante quando a gente fala dessa reinvenção, porque o paciente Covid, como você já falou, ele não tem acompanhante. Não. Então, por mais que ele não esteja na UTI, ele está só. Sim. E isso ele precisa muito mais de acolhimento, ele tem muito mais demandas psíquicas, mais demandas emocionais do que um paciente que tem acompanhante. Sim. Né? E isso dá mais ainda a importância do psicólogo estar lá realmente, usando todas as ferramentas possíveis. Né? Porque se você for ver a psicologia hospitalar, até a Organização Mundial de Saúde, ela bota como destaque que é um fator preponderante para a melhora e recuperação do paciente. E o que a gente tem visto muito aqui, né? Eu coordeno uma ala Covid aqui no Hospital de Piripiri, e tem UTI, tem clínica, tem PS, e aqui, né, a gente não recebe referenciado, a gente manda para vocês. Manda, chega, né? Ele chega. E assim, o que a gente vê é isso, o paciente ele chega com todo um estigma, até do atendimento que é diferente,
num local diferente, numa porta diferente, com pessoas vestidas diferentes, e aí ele vai ficar num quarto só, né? Ou então com alguém que ele não conhece, e isso impacta muito, né? E essa visita virtual que vocês implantaram, né? Que foram pioneiros aqui, parabéns. Uhum. E a gente segue também, e nós vimos que impacta tão positivamente, né? A nossa psicóloga aqui, a Maíra, também foi lá para a ala Covid, entendeu? Ela faz a visita, faz também o acolhimento, né, de alguns pacientes, né? Não dá para ser de todo mundo. Então isso a gente está se reinventando e além dessa reinvenção, a gente está mostrando a real importância. Né? E é isso que é legal. Hoje você disse que agora, a partir desse momento, o serviço de psicologia virou fundamental. Com certeza. Mesmo que ele pensassem que não fosse, né? Não fosse. Então, mas graças a Deus, mas... eu costumo dizer, e quem me conhece sabe, eu estou vendo aqui algumas pessoas, algumas estagiárias do nosso projeto de extensão em psicologia hospitalar e umas colegas do hospital. Olha aí a Maíra falando aí, a Maíra, cadê Maíra? Beijo, Maíra. Ela dizendo, oi, Keila, eu tô aqui ouvindo vocês. Nossa, como sou grata. Então, assim, eu tive muita sorte, viu, Saúl, de quando me tornei a coordenadora do setor, eu ter me tornado esta coordenadora numa gestão conhecedora do serviço de psicologia, né? Que sabia da atuação do psicólogo, porque o diretor do hospital fazia terapia, né? Conhecia como o serviço de um psicólogo funciona. Uhum. Então eu lembro que a época, quando eu cheguei cheia de ideias, cheia de coisa para fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma sala nova, aquela sala não é o suficiente, eu preciso de recursos, eu preciso de computador, eu tenho uma equipe assim, eu tenho uma equipe assada, e ele disse assim, peça. Ele só sempre diz assim para mim, peça e faça, né? Eu sei do potencial do serviço de psicologia, do psicólogo, né? Não só do serviço de psicologia. E enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter carta branca. E graças a Deus isso se seguiu nas gestões posteriores e tem se mantido na atual, graças a Deus. Então, assim, quando tu fala desse paciente ser diferenciado, e quando eu falei sobre isso, a questão de ele estar sozinho no quarto, e é justamente isso. Tem uma frase de um livro que você deve conhecer, que é O Psicólogo Entrou no Hospital, que é do Camon. Tem uma frase lá que é uma transcrição literal de uma psicóloga lá nos anos de 1994, quando ela já atuava no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela usa uma frase que, para mim, ela é uma frase que é tatuada na minha lembrança, porque sempre que eu posso, eu estou me referindo a ela. Ela diz assim, o psicólogo, todo mundo escuta os pacientes no hospital, mas o psicólogo é uma espécie de estetoscópio para auscultar o silêncio do sofrer do paciente. E essa frase ela é tatuada na minha lembrança, porque sempre que eu posso, eu recorro a ela. E quando eu estou com pacientes Covid, eu estou na função de coordenadora, mas eu também faço as visitas na área Covid, até como uma forma de entender como é que esse serviço funciona e saber das angústias dos meus profissionais, né? Porque o psicólogo, ele não é um super profissional que também não tem as suas angústias, que ele também não tem as suas dificuldades. Sim, tem os medos, tem as mesmas as questões, né? Inclusive, eu li uma orientação da Fundação Oswaldo Cruz, que ele dizia justamente isso, que quando você fosse estruturar a sua equipe de psicólogo, você não esquecer que o psicólogo também corria risco. Não sendo do grupo de risco, ele também era um profissional que corria risco. Então, é uma coisa que eu priorizo muito na minha equipe, eles que estão me escutando sabem, eu tenho muito cuidado com essa equipe. Então, quando eles me falaram, por exemplo, eu não estou conseguindo evoluir os prontuários porque é muita gente. Então, a gente providenciou uma sala para que esses psicólogos, você sabe, que quando a gente está transcrevendo os atendimentos, você precisa de concentração para que aqueles atendimentos eles sejam fidedignos ao que você realizou. Então, assim, eu vou na área Covid. Então, quando eu ouço um paciente dizer uma coisa mínima para mim, como, por exemplo, eu gostaria de fazer xixi, ou essa posição pronado está me incomodando, eu sei que ele está dizendo aquilo para mim para que eu, de alguma forma, consiga aliviar aquela demanda dele. Então, eu acabo, como psicólogo e os outros profissionais, sendo o interlocutor mesmo, de ouvir essa demanda e repassar para a equipe e ficar cobrando que essa demanda dele seja resolvida e resolvida a tempo, né? O paciente não pode esperar. Outra coisa que é muito interessante, quando eu falei de pronado,
foi que a gente teve que se adaptar e se adequar a essa nova linguagem técnica, né? Porque até então a gente só conhecia platô tibial, fratura de tíbia, rótula do joelho, menisco, metacarpo. E já conhecia muito, né? Porque assim, a nossa formação, a gente já conhecia, então a gente já sabia quais eram os tipos de anestesia que aquele paciente ia utilizar. E aí a gente teve que se apropriar de termos que não é usual da psicologia. Pronado, saturação. Por mais que sejamos da saúde. Né? Por mais que seja da saúde. Por mais que sejamos, né, dessa área de litígio aí. Mas né, não que é uma coisa que a gente tem costume, né? De posição pronado, a saturação aumentou. Eu trouxe até aqui um atendimento de um paciente que deu entrada na UTI e que foi muito interessante quando a gente foi fazer a admissão dele, porque a gente leu os prontuários um tempo antes de fazer essa visita, em que o médico, toda a evolução dele, ele fez através de siglas. Toda. Então, aí ele colocou paciente sob sedação, aí coloca aqui o nome das medicações, EOT/PCV, FI, O2 de 50%, e a gente fica, o que é isso? Né? Então, a gente tem que se sentar. Ventilação, para tu é fácil essas siglas por causa da tua formação. Então, assim, a gente tem que fazer a função de interconsulta com esse profissional, né, para que ele dê uma linguagem muito adequada. Eu conversando na semana passada com o coordenador da UTI e estava perguntando para ele como é que eu me refiro a um paciente, por exemplo, que está respirando sem o auxílio de ventilação mecânica, numa linguagem que para mim seja acessível e para quando eu conversar com esse paciente eu também leve uma linguagem acessível. E aí eles usam ar ambiente ou respiração espontânea. Né? Porque eu disse assim, porque se eu só botar as terminologias médicas, para mim ela não vai servir, porque quando eu fosse levar para esse paciente, eu tenho que levar numa linguagem acessível. Catéter nasal, posição pronado, né? Eu até disse, não era melhor dizer que estava de barriga para baixo, né? Mas claro que são as terminologias técnicas e médicas que hoje a gente teve que se apropriar dessa linguagem, né? Por isso que a gente se reinventa, porque a gente se organiza para tratar uma doença que é exclusivamente do aparelho respiratório, né? Coisas que fogem da nossa particularidade de atendimento em outra época. Então, a gente se reinventa a partir disso, né? Nos adaptando a fazer esse atendimento, que aí é onde... para mim foi o maior desafio como coordenação, e eu acredito que o psicólogo da UTI que estão atendendo também tiveram essa mesma impressão. É de você fazer atendimento de pacientes não verbais, tanto dentro de uma enfermaria como dentro de uma UTI, né? Não verbal, ou porque tem limitação, né? Tem uma patologia limitante, ou não verbal porque está sob ventilação mecânica ou numa ventilação mecânica entubado sob pseudoanalgesia. Olha o nome bonito que eu falei, pseudoanalgesia. Só o nome grande, né? Que a gente vai aprendendo. Então, assim, esse foi o maior dos desafios. A gente criou, era até para eu ter trazido, mas ele estava na área Covid, eu acabei não trazendo. A gente criou um sistema de figuras de comunicação alternativa para nos comunicarmos com esses pacientes ou com dificuldade de interação com a equipe, quer seja por uma patologia limitante ou quer seja por outras condições mecânicas, né? Então, a gente criou um sistema de comunicação com eles, que é um caderno que a gente tem, que a gente montou com o auxílio de uma colega psicóloga, e a gente montou e esse material é utilizado. Então, a gente tem sido muito criativo, né? Porque esse é o papel do psicólogo, é ser criativo, se reinventar a partir daquilo que está disponível, né? É uma coisa que eu bato muito na equipe quando a gente está conversando, os nossos pacientes, eles não deixarão de serem assistidos porque eles estão, por exemplo, numa condição clínica desfavorável. Que condição clínica desfavorável é essa? Ou ele está sedado, ou ele está sob ventilação mecânica, né? E aí está com catéter nasal, com aquela máscara de oxigênio, vai estar de alguma forma, mas ele não deixa de ser atendido. Eu não posso entrar numa enfermaria e encontrar o paciente numa circunstância como essa, dar meia volta e evoluir o prontuário como ele está numa condição clínica desfavorável.
né? Como eu disse lá atrás, é psicologia inclusiva. E é inclusiva sobre todos os aspectos, sobre todas as circunstâncias e sobre todos os níveis de pacientes que chegam para a gente. Então, quando a nossa UTI, por exemplo, ela inaugura a priori com 5 pacientes, a capacidade dela é para 10. Ela inaugura com 5 pacientes e todos os pacientes já deram entrada no hospital, à exceção de um ou outro, de 2, se eu não me engano. Eles já chegam na condição grave, né, porque eles vieram regulados de outras unidades de saúde, então eles já chegam numa condição grave e todos eles entubados dentro do hospital. E aí, a priori, a gente começou a fazer monitoramento das condições clínicas desse paciente para que, diante de uma melhora clínica, a gente pudesse fazer o atendimento psicológico. E aí a gente tem que revisitar a literatura quantas vezes for necessário. Nós somos profissionais, mas nós não deixamos de ser estudantes, né? Porque a gente sempre precisa estar sabendo o que é que tem de novo, o que é que tem de teoria, o que é que tem de técnicas para que você trabalhe esses tipos de paciente. Então, revisitando a literatura de UTI, e aqui vai um apelo, né? Eu até conversei isso com a Juliana. Infelizmente, por a psicologia ser muito jovem, né? Psicologia hospitalar ser muito jovem, as nossas produções elas ainda são muito limitadas. Então, a gente tem trabalhado aspectos da psicologia hospitalar de maneira muito subjetiva. E é o que eu sempre digo, é essa subjetividade que a gente faz tanta questão de trazer à tona, é que impede muitas vezes que o psicólogo seja visto como um profissional essencial e parte da equipe dentro de um hospital. Porque nós não temos protocolos, nós não temos sistematização das nossas práticas e nós não escrevemos sobre isso, né? Os nossos escritos que a gente tem sobre psicologia hospitalar e UTI, por exemplo, ela data do ano de muito antes de 2000, né? Que é Camon que vem fazendo a reorganização dessas leituras a partir de experiência de outros profissionais. E essa questão da psicologia hospitalar, principalmente na UTI, por exemplo, na recomendação para você habilitar uma UTI desde 2010, na RDC 7, ela obriga ter o psicólogo. Exatamente. Né? E às vezes a gente não vê isso em algumas instituições, né? Eu também lá no conselho bato muito nisso, né? Disse, vamos lá, a gente tem que... Juliana, isso vai me pegar no teu pé, viu? Pra gente fazer a comissão de psicologia hospitalar. Vamos fazer. E aí, assim, é muito interessante esse contato, né? Eu também já coordenei uma UTI, mas, né, eu era coordenador de enfermagem na UTI. E é muito complicado a gente ver esse paciente lá, né, entubado, e aí cheio de suas limitações, mas assim... Dependendo do grau de sedação dele, né? Dependendo do grau de medicações que esteja dando, ele está escutando. Sim. Né? E às vezes em você chegar para ele, mesmo ele estando lá, sedado, dormindo, e você ter um contato com eles, estou aqui, tal, tudo, a gente nota algumas coisas, assim, tem coisas fascinantes. Eu não sei se você já viu, mas eu já presenciei algumas coisas que é coisa de cinema, sabe? A pessoa está lá entubada e aí a gente fala alguma coisa que alguém ligou, né? Eu não estou nem atuando como psicólogo em si, mas a gente fala alguma coisa que seja confortável para ele, você vê, mudando os parâmetros. Né? Você vê quando você faz algum atendimento, se algum acolhimento bacana, assim, interessante, você vê lágrimas saindo. Então, assim, a emoção está lá, em nenhum momento ele perdeu a emoção, em nenhum momento ele deixou de viver, não é por causa daquelas medicações, então ele precisa desse acolhimento, ele precisa saber que ele é importante, de que estamos lá por ele e para ele, né? E que a família está lá também, que a família se importa, né? E assim, tem muitas questões que são eu vejo, Keila, que são meio que negligenciadas até, na grande maioria, né? Até não por conta também do desconhecimento, mas por não termos, na maioria dos hospitais, uma estrutura que
graças a Deus, você tem. Sim. Né? Nós temos hospitais aí com 150 leitos, que tem um psicólogo, se tem. Se tem. Né? E isso é temeroso. Sim. Isso é temeroso. Sim. Né? Porque quando a gente fala de paciente, nós estamos falando de família, mas quando você fala bem que de equipe, o profissional de saúde é uma das áreas que mais sofre. É uma das áreas que mais usa medicamentos. Sim. É uma das São áreas os mais que suscetíveis mais a transtornos mentais, depressão, ansiedade. É uma das áreas que mais cometem suicídios. Sim. E isso é porque o hospital não pensa em cuidar, a sua grande maioria, do outro. Exatamente. Mas se você pensar em cuidar de quem está cuidando, você não pode pensar nisso sem contar com a figura do psicólogo. Sim, não pode. Né? Eu não vejo. É verdade. A gente, desde a semana passada que eu tenho sentado com o psicólogo da UTI, né? Até eu costumo dizer que eu sou uma profissional inquieta, né? Dentro da psicologia, eu sempre acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. Então, eu estou constantemente avaliando, olhando todos os cenários e vendo as possibilidades de atuação. Então, desde a semana passada, todos os profissionais que estão conosco, eles não tinham, exceção de um ou outro, eles não tinham essa experiência de trabalhar com o hospital. A maioria são psicólogos muito antigos, inclusive, com alguns com mais de 10 anos de formação, mas sempre trabalharam no outro viés de atendimento, que é o viés da clínica. Né? Não diga muito antigo, não, porque eu já tenho 14 anos. Cala a boca. Então, eles trabalham no outro viés da psicologia. Então, a gente teve que fazer um intensivo com esses profissionais, literalmente, para que eles pudessem fazer o atendimento. E, graças a Deus, conseguem fazer com muita excelência os trabalhos desenvolvidos. Desde a semana passada, eu tenho sentado com o psicólogo da UTI para a gente discutir práticas de atendimento. E aí foi interessante, né, que esse psicólogo, meu colega, né, eu comecei a falar para ele como era que ele ia fazer uma assistência psicológica de um paciente inconsciente. E aí eu explicando para ele, né, falando das comunicações alternativas, que ele estava ali naquela fala dele, trazendo, mesmo que não oral, uma expressão de fala, né? O psicólogo, ele trabalha com a escuta, e para o psicólogo falar é muito importante. Mas não só, como eu costumo dizer, sendo de uma abordagem gestáltica, né? Que vê o fenômeno para além do que ele se apresenta. Então, os comportamentos não verbais, para mim, são muito importantes, até muito mais do que a fala. Né? Porque eu, pelo menos, que gesticulo bastante, eu consigo falar muito mais com as minhas expressões corporais do que, apesar de que eu falo muito mesmo. Então, ele dizendo, a gente conversando, né, e delimitando ali o atendimento para cada paciente, aí ele olhou e disse assim para mim: Keila, mas se eu chegar falando como paciente desse jeito, o pessoal na UTI vai pensar que eu tô doido, né? Porque aquele paciente não tem uma resposta, né? E aí eu disse para ele, e é aí onde o psicólogo entra fazendo a psicoeducação da equipe, né? O psicólogo, ele precisa dizer, Saúl, e eu tô vendo aqui que tem muito colega meu psicólogo, e eu costumo dizer, se o psicólogo não diz ao que ele veio, as pessoas nunca vão saber o que ele faz. Então é só dizer, tem um psicólogo aí, entra um psicólogo aí. Então você precisa psicoeducar a equipe no sentido de dizer, meu nome é fulano, hoje eu vou fazer uma orientação situacional para o paciente, eu vou passar para ele a rotina da UTI, eu vou fazer uma comunicação terapêutica, eu vou ser o interlocutor das notícias da família, mesmo que esse paciente não me responda fisicamente, verbalmente. Sim. Porque ele vai me responder através de manifestações comportamentais de outra forma, como você mesmo disse, mudança de parâmetros. Né? Quando eu sugeri para o psicólogo, é incrível. Né? Quando eu sugeri para o psicólogo, quando você terminar de fazer essa intervenção, você faz você percebe, veja quais são as manifestações comportamentais que esse paciente vai apresentar, para você poder sinalizar no seu prontuário. E aí ele ainda, né, se organizando do serviço, disse assim, e onde é que essas manifestações comportamentais vão se apresentar? Eu digo, na saturação,
os batimentos cardíacos. No batimentos cardíacos, né? na pressão. Uma modificação qualquer é uma resposta. E o psicólogo precisa estar atento a isso. E ele não só precisa estar atento, mas ele também tem que orientar a equipe para também estar atento a essas pequenas manifestações, esses pequenos desejos de comunicação. Desde a semana passada, a gente tem feito com os pacientes conscientes, né, e os inconscientes também, a gente tem feito uma atualização do quadro dele dentro da UTI, por exemplo. A gente tem dito que ele já passou pelo banho de leito, a gente tem dito que ele já fez os procedimentos, que ele foi aspirado, que ele teve a fisioterapia, né? Que ele teve a corrida de leito de todos os profissionais, orientando esse paciente de maneira situacional. Eu estou situando esse paciente dentro da UTI. Se ele vai me responder, isso já é outra análise de critério. Ele me responde de outras formas. Evidentemente que é como você disse, o nível de consciência que vai determinar essas respostas, né? Então, alguns pacientes, esses parâmetros não vão mudar, mas outros pacientes vão apresentar essa mudança. E eu, como psicólogo, eu preciso estar atento a essas mudanças. Eu estou vendo aqui um colega meu, Caio, dizendo assim, tu não existe, é porque eu sou muito inquieta, né? Como psicóloga, eu sou aquela pessoa que está sempre dizendo assim, mas a gente pode fazer diferente, não pode nesse atendimento? Então, vamos fazer diferente. Agora a gente está instituindo dentro do hospital, a gente só está esperando que a infectologista e o controle de infecção hospitalar aprove o passeio terapêutico dentro do hospital, né? Pacientes confinados. Eu vi que alguém ali um tempo atrás tinha pedido para falar um pouco da questão da família. Como é que a gente tem suprimido essa ausência da família, né? É se colocando mais próximo desse paciente, é possibilitando interação. A gente tem feito muito, Saul, com os pacientes. O hospital é um hospital da Polícia Militar, né? Mas com gestão estadual e gestão da Polícia Militar. Então, a gente recebe muito policiais militares dentro do hospital, inclusive agora. E o que é que a gente tem feito? Quando a gente identifica policiais militares dentro do hospital, se ambos estão positivados para a Covid, por exemplo, a gente promove a integração desses policiais. Assim como a gente já encontrou vizinho, família, a gente já teve um casal que contraiu Covid, um marido e a esposa, e que mesmo tendo as enfermarias femininas e as masculinas, a gente promoveu para que eles ficassem os dois juntos na mesma enfermaria. Isso é uma forma da gente integrar esse paciente no ambiente hospitalar. Então, agora a gente já começou a fazer, mas aí a gente teve que dar uma recuada, porque ainda não foi autorizado o passeio terapêutico. Não foi ainda autorizado a CCIH. E lá no hospital, há muito tempo atrás eu estagiei lá, e lá tem uma parte aberta, né? Lá Sim, tem uma polícia ainda tem aquele pé de manga ali, tem uma... Então a gente está instituindo, a gente começou, mas aí a gente teve um puxão de orelha do CCIH, então a gente deu uma recuada, mas eu já encaminhei o projeto, né, para a coordenadora do CCIH, para que ela, junto com a infectologista, estudem e a gente espera que aprove para a gente dar continuidade nesse passeio terapêutico que está lá instituído no Ministério da Saúde. Ótimo. Eu sempre digo, a gente não está inventando nada, né? A gente só está fazendo com que a política nacional de humanização seja cumprida dentro dos hospitais. A gente só está promovendo isso. Porque a gente não está fazendo nenhum favor, a gente não está inventando nada, a gente fala de reinventar práticas justamente por isso. Porque a gente não está inventando nada que não esteja o aporte teórico e que seja embasado na ciência, que tenha evidências científicas da comprovação de esse tipo de intervenção. Quando eu falei da comunicação terapêutica, quando eu falo de técnicas adaptativas, eu até me surpreendi que eu encontrei um artigo de psicólogas falando só de técnicas adaptativas e de pranchas, trabalhando com pranchas, né? Com desenhos, trabalhando com recursos de apoio, trabalhando com outros manejos que são essas informações do meio externo que você traz para dentro do hospital, para o familiar, né? Então a gente não está inventando, é por isso que a gente reinventa, porque a gente adequa o que já existe para uma psicologia pontual, assertiva e de muito sucesso, viu? Dentro de um hospital. E o sucesso não é, eu sempre digo, o sucesso não é meu, o sucesso não é da minha equipe, o sucesso é da psicologia como área de atuação.
Sim, sim. O que eu acho muito interessante é isso, é porque a todo momento que você faz uma conduta como essa, que você se mostra importante, você está fortalecendo a sua Exatamente. profissão. Aí, se eu chegar para você aqui e dizer assim, Keila, me dê uma... Porque nós temos vários Sim. psicólogos aqui, né, que já passaram aqui, tem 40 pessoas agora. Oba. E então, por exemplo, me diga como que seria, qual é a técnica, qual a receita, né? E a psicologia não Não existe tem isso receita, fechado, não tem. né? Então você usa várias técnicas da sua abordagem Gestalt, outras, né, outras abordagens e vai tirando o melhor, não é? Então, porque eu acho que principalmente acadêmico, então pessoas que não têm essa vivência de Sim. hospital, eles ficam tudo, não, pô, eu estudei comportamental, eu estudei Gestalt, eu estudei e psicanálise, mas e aí, como eu vou fazer? Dá para fazer. Dá para fazer. Não Né? esquecendo que foi uma coisa que eu aprendi dentro do hospital, eu sou uma psicóloga que sigo fielmente a psicologia da Gestalt terapia, né? Eu sou bem fiel aos preceitos da Gestalt terapia. Mas dentro do hospital, nem sempre você vai poder seguir a sua linha teórica de atendimento. Porque você tem que seguir aquilo que é benéfico para o paciente. Se você que não é, por exemplo, da cognitivo-comportamental, precisar fazer uma dessensibilização sistemática com os aportes teóricos da TCC, você vai fazer. É por isso que eu digo que não é porque eu sou psicóloga, agora eu sou psicóloga formada, ninguém me toca, eu sou intocável. Se você não continuar estudando sobre a dinâmica do funcionamento humano, você vai ficar um psicólogo estagnado na sua prática. Porque nem sempre, por exemplo, dentro da Gestalt terapia, eu consigo encontrar as intervenções que sejam adequadas para aquele paciente, né? Eu não consigo. Então, eu me aproprio muitas vezes da psicanálise, né, da questão do inconsciente, de conteúdos que ainda não foram trabalhados, né? Inclusive até das questões relacionadas a complexo de Édipo, que a gente vê dentro do hospital. Dentro do hospital é um verdadeiro laboratório humano mesmo. Você vê tudo. Você vê tudo. Então, muitas vezes eu me aproprio de técnica da TCC, trazendo as respirações diafragmáticas como uma preparação psicológica para a intubação, principalmente. A ida para a sala de estabilização, né? Então, a gente tem que se apropriar. Não é que você vai deixar de seguir os preceitos da tua corrente de trabalho. Mas se você se limitar apenas a ela, você também vai se transformar num profissional limitado na sua prática. Adaptar, né? Então, é sempre o que é benéfico para o paciente. Eu sempre digo. Eu tenho alguns mantras, sabe, que eu uso direto. Quando eu, psicólogo, entendo que não é sobre a Keila psicólogo, não é sobre o serviço de psicologia, o meu trabalho deslancha. Porque todo o nosso trabalho, toda essa questão da gente se debruçar sobre teorias, querer estudar sobre a Covid-19, porque não adianta você fazer tudo isso se você não sabe quais são as repercussões psicológicas da Covid-19. Qual é a doença de base. Então você precisa. Outro dia, a gente foi surpreendida por uma médica, né, solicitando uma avaliação psicológica de determinado paciente para um determinado protocolo medicamentoso. E aí a gente se pergunta, e cadê esse protocolo medicamentoso? Nós conhecemos esse protocolo medicamentoso? Se a gente não conhece, vamos aqui nos reunir, vamos começar a estudar esse protocolo. Né? A gente precisa estar sempre estudando, porque não adianta. Não adianta você querer fazer, faz de conta que estou fazendo o meu trabalho. É que nem, por exemplo, aquelas avaliações, né, que é instituída também pelo Sistema Único de Saúde, ou então pelos protocolos do Ministério da Saúde, as avaliações para cirurgias bariátricas, de vasectomia, tudo você tem que conhecer, até porque como que você vai fazer essa avaliação sem você conhecer o porquê da avaliação, né? Sim. Então isso também é muito interessante. E eu achei muito legal porque você falou isso, né? De não se limitar. Não se limitar. Então eu quero muito que isso fique gravado assim. Hoje nós estamos, só está faltando mais 5 minutos para nossa live, né? Passou voando. Muito rápido. Mas assim, entendeu? Se for para a gente falar sobre psicologia hospitalar, sobre psicologia no hospital, né? Tem muito assunto. E o que eu acho muito interessante é isso, porque é um momento
de sofrimento. Muito sofrimento. Ponto. Isso a gente já sabe, porque ele está no hospital. Sim. Ninguém vai para o hospital porque está bem. Sim. Né? Então, ele é um paciente, ele está sofrendo, o sofrimento está muito aumentado, ele é arrancado do seu seio familiar. Então, ele está com um prato cheio para ter um sofrimento psíquico. E né? ainda tem as sofrimento fantasias emocional. em torno da doença, né? Tem a gama Sim, de desinformação acerca da doença e do tratamento. Você ir para... E os estigmas, que você vai para a UTI, aí pronto. Se eu vou para a UTI, eu vou morrer. Né? Então tem muitas coisas que a gente tem que trabalhar também nesse ambiente. Sim. Né? E a figura do psicólogo, ele é fundamental. Assim, por exemplo, aqui no hospital, eu acho que aí você conseguiu... Consegui. Sim. O estigma da doença, a gente tem alguns pacientes que vêm do interior e aí eles relatam muito isso. Quando eu chegar na minha cidade, como é que as pessoas vão me receber, né? E aí, quando a gente faz a preparação para a alta, né, melhorada, a gente bate muito nessa tecla de como é que ele vai ser recebido, né? Para desmistificar mesmo o que é que existe com relação ao torno da doença. Com relação às medicações, às vezes a gente recebe paciente, né? Como eu disse, bombardeado pelas informações que a gente tem na mídia sobre o que funciona, sobre o que não funciona, como a doença. Então ele já chega dizendo, eu quero tomar medicação tal, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Porque a própria doença, como eu disse, ela é um espectro fantasmagórico que ninguém conhece. E ainda a gente é bombardeado de informações que não têm comprovação científica. E para a gente conseguir, né, e para a gente conseguir fazer com que esse paciente compreenda que o que vai ser ofertado para ele dentro do tempo de hospitalização é o que de melhor a gente tem para oferecer, o que até o momento... que melhor tem, o que melhor estudo, tem comprovação. Né? Mais, então, assim, até para a gente conseguir fazer isso, são condutas de trabalho muito delicadas para a gente trabalhar, porque você vai encontrar um paciente, como a gente tem um paciente agora recente no hospital, que ele não aceita ficar na posição pronado, ele não aceita a máscara de oxigênio, então ele tem sido muito resistente ao tratamento nesse sentido, né? Tem sido muito resistente. E aí a gente tem que vir com toda aquela gama de conhecimento, né, que a gente tem acerca da doença, para fazer com que ele tenha uma adesão ao tratamento de maneira adequada. Que é fundamental, né? Porque assim, se você tem uma melhor adesão, você diminui a ansiedade. Se você diminui a ansiedade, querendo ou não, a sua respiração ela vai se tornar um pouco mais eficaz. E o que a fisioterapia vai fazer com outros tipos de ventilação, enfim, ele vai se tornar ainda mais eficaz, né? Então, assim, a gente tem estamos conquistando, viu, que eu vejo que nós estamos conquistando um local que é nosso de direito há muito tempo. A gente só faltava ocupar esse negócio. E assim, eu fico muito feliz com as suas práticas, né, e de saber que estamos tendo, né, psicólogos realmente engajados, né? Aqui no hospital que eu trabalho, aqui no hospital de Piripiri, a gente começou, a sementinha foi plantada, nós temos 2 psicólogos. É o suficiente que ela seja plantada. E assim, eu espero muito que essa semente seja plantada em todas as outras instituições de saúde, porque é fundamental. Né? Sobre a equipe, que eu acho que você deve ter visto, eu via muito na entrada, na troca de plantão, o olhar era de quebrar corações. A gente também ficava de coração partido, né? Então eles estão lá gritando, pedindo socorro, eu tô aqui, eu quero ajuda. E ajuda emocional, ajuda psíquica, ajuda psicológica. E a gente tem que realmente ver esse papel. Muito obrigado, viu, Keila? Muito obrado mesmo. Eu agradeço demais. Foi um prazer muito grande de falar com você, de saber que você está fortalecendo ainda mais a psicologia hospitalar do nosso Piauí. E as suas considerações finais aí. Eu é que agradeço, Rapidinho, só falta 30 segundos. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui, colegas, estudantes, profissionais. Irmã, eu vi que minha irmã estava, minhas sobrinhas, a minha comadre, né, que trabalha no Hospital da Polícia Militar também. Eu
Eu agradeço esse espaço de discussão. Eu costumo dizer, eu amo falar do meu trabalho, eu amo falar de psicologia, e sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição, e vou te cobrar, Muito obrigado. Saul, para a gente fazer Tá, a nossa comissão de psicologia hospitalar. A Juliana me disse que vamos sim, vamos juntar o povo, duas vamos pessoas, fazer. A Juliana me disse. Né? Nós vamos fazer. A gente vai fazer. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado ao Conselho, né? O CRP 21 por ter nos dado também essa oportunidade. Obrigado, Juliana, e todos os conselheiros. Obrigada, Ju. Super beijo. Tá? Fiquei com